Deus ainda fala, e muitas vezes Ele escolhe falar quando todos dormem. Enquanto o mundo silencia, o céu trabalha. Enquanto você fecha os olhos, o Espírito Santo começa a mover realidades que você não consegue ver. E há pessoas que estão perdendo revelações poderosas simplesmente porque não aprenderam a orar antes de dormir. Quantas vezes você se deitou com o coração cheio de perguntas e acordou com a sensação de que Deus ficou em silêncio? Quantas vezes pediu direção, resposta, confirmação e nada aconteceu? Mas e se eu te dissesse que talvez Deus tenha tentado te responder e você não soube reconhecer a voz dele no sonho? A verdade é que há um território espiritual entre o sono e a vigília onde Deus revela segredos. A Bíblia mostra isso de forma clara. Foi em sonho que José recebeu a promessa que mudaria sua história. Gênesis 37. Foi em visão noturna que Daniel entendeu mistérios sobre reinos e tempos. Daniel 7:2. E foi em sonho que o anjo do Senhor avisou José, pai de Jesus, sobre o perigo que se aproximava. Mateus 2:13. Nada disso é coincidência. É padrão divino. Porque Deus fala com quem está disposto a ouvir, mesmo dormindo. Ele fala com quem termina o dia em oração, com quem consagra a mente e o coração antes de fechar os olhos. Ele fala com aqueles que não apenas pedem bênçãos, mas pedem direção. Mas o que impede tantas pessoas de receberem essas revelações é o barulho interior. Dormimos cansados, preocupados, com a mente ocupada, sem perceber que o inimigo quer exatamente isso: esgotar o nosso espírito para impedir o diálogo com o céu. Sonhos espirituais não nascem na correria, nascem no silêncio da alma. E é sobre isso que este vídeo fala. Sobre aprender a orar de forma que os céus te revelem o que os olhos humanos não conseguem enxergar. Você vai entender por que certos horários da madrugada são espiritualmente estratégicos, como purificar a mente antes de dormir e como transformar a noite em um altar de revelação. Porque quando a oração antecede o descanso, o sono deixa de ser apenas repouso e se torna comunhão. E nessa comunhão Deus fala, cura, confirma e mostra o que está por vir. Não é superstição, é sensibilidade espiritual. E se você chegou até aqui, é porque Deus está te preparando para enxergar o que ainda está oculto. Escreva nos comentários, Senhor, fala comigo até quando eu durmo. E se inscreva no canal Minutos de Sabedoria, porque aqui nós buscamos mais do que respostas. Buscamos a voz de Deus em cada detalhe. Há um horário em que o céu parece mais próximo da terra. Um tempo em que o silêncio não é vazio, mas sagrado. Entre 3 e 5 da manhã, algo acontece no mundo espiritual. É como se o céu abrisse as janelas e o Espírito Santo sussurrasse aos que estão despertos. Quem me busca agora, me encontrará. Não é apenas um horário simbólico. É um momento em que a mente está limpa, o ambiente está quieto e as distrações do dia ainda não começaram. É por isso que muitos profetas, intercessores e homens de fé chamam esse período de vigília espiritual. O tempo em que a revelação desce. Você já percebeu que muitas vezes acorda repentinamente nesse horário? Acorda sem razão, olha o relógio e sente algo diferente no ambiente. Não é coincidência, é convite. Há orações que Deus desperta em nós porque Ele mesmo quer conversar. Quando Ele desperta seu espírito antes do amanhecer, é porque há algo que só pode ser revelado na quietude da madrugada. Na Bíblia, vemos isso claramente. Foi na madrugada que Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez. 1 Samuel 3:10. Foi nesse tempo de silêncio que Jacó lutou com o anjo até receber sua bênção. Gênesis 32:24. E foi ainda antes do amanhecer que Jesus se retirava para orar a sós com o Pai. Marcos 1:35. Esses exemplos mostram algo poderoso. Há uma intimidade que só nasce na escuridão da madrugada. Não porque Deus não fale durante o dia, mas porque à noite Ele encontra menos ruído para ser ouvido.
E quem aprende a buscar a Deus nesse tempo passa a perceber que o sono se transforma em altar e o despertar se torna resposta. Orar entre 3 is e 5 ios não é sobre sacrifício físico, é sobre fome espiritual. É dizer: Senhor, minha necessidade de te ouvir é maior que o meu desejo de dormir. É nesse tipo de oração que o coração se alinha com o céu. E quando esse alinhamento acontece, os sonhos se tornam mais claros, as visões mais nítidas e a presença de Deus palpável. Não é coincidência que muitos testemunhos de revelação, cura e libertação aconteçam após momentos de oração nesse período. É como se o Espírito Santo estivesse mais disponível para comunicar segredos do reino, conforme diz em Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se o seu espírito tem sentido esse chamado, se ultimamente você acorda nesse horário e sente paz, inquietude ou um impulso inexplicável, saiba, Deus está te convidando a conversar. Não volte a dormir sem antes orar. Apenas diga: Senhor, estou aqui, fala comigo. Muitas revelações são perdidas porque o corpo volta a deitar quando o espírito foi despertado. Mas aquele que se levanta, ainda que com sono, e dobra os joelhos, ouve o que muitos passam a vida inteira sem ouvir. Por isso não ignore quando o céu te acordar. O Espírito pode estar prestes a te revelar algo que mudará o rumo da sua vida. Quando você aprende a ouvir o chamado da madrugada, algo começa a mudar dentro de você. O coração fica mais sensível, a mente mais desperta e o espírito mais atento. Mas há algo ainda mais profundo que Deus deseja ensinar, porque não basta orar, é preciso se entregar. É aqui que entramos em um dos segredos mais poderosos da vida espiritual, o silêncio diante de Deus. A oração mais reveladora não é a que mais fala, mas a que mais ouve. E há um momento em que o Espírito Santo não precisa das nossas palavras. Ele precisa do nosso descanso interior. Você já percebeu que quando a alma está agitada, os pensamentos se misturam? E até mesmo orar parece difícil? É porque a mente barulhenta fecha as portas da revelação. Deus não compete com o ruído humano. Ele fala onde há espaço, e o silêncio é esse espaço sagrado onde a voz dele ecoa. Foi por isso que o profeta Elias, em meio ao deserto, ouviu o Senhor não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. 1 Reis 19:12. O mesmo Deus que fala por trovões também fala em silêncio, mas só quem aquieta o coração consegue discernir o tom dessa voz. Antes de dormir, muitos se deitam pedindo respostas, mas poucos se deitam entregando o controle. Querem que Deus fale, mas continuam pensando em como resolver. Querem sonhar com o céu, mas se deitam presos à terra. E é justamente aí que a revelação se perde. Porque Deus não fala com quem resiste, Ele fala com quem se rende. Silêncio não é ausência, é presença plena. É quando você diz: Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu descanso porque o Senhor sabe. E esse descanso é a chave. Quando o coração repousa, o espírito desperta. E quando o espírito desperta, os sonhos se tornam portais. É nesse estado de entrega que os céus se abrem. Você começa a perceber que os sonhos não vêm apenas como imagens, mas como sensações, como direções espirituais que moldam o dia seguinte. Deus pode te mostrar rostos, caminhos, situações, e tudo isso é resposta, não imaginação. O inimigo tenta ocupar a mente com ansiedade para roubar esse momento. Mas quem decide dormir em paz, com a alma entregue, entra no descanso que o Salmo 4:8 descreve. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esse é o ponto de transição, quando o corpo descansa e o espírito começa a receber. O silêncio não é o fim da oração, é o início da revelação. Por isso, antes de fechar os olhos esta noite, não tente dizer muito.
Apenas respire fundo, entregue o que pesa e diga: Senhor, toma o controle dos meus pensamentos e fala comigo no que eu não entendo. É nessa entrega que os portais se abrem, e o que parecia apenas um sonho se torna um encontro. Depois que aprendemos o poder do silêncio e da entrega, o Espírito nos conduz a um passo ainda mais profundo, a purificação interior. Porque antes que Deus fale através dos sonhos, Ele precisa encontrar um coração pronto para ouvir. A revelação não floresce em terreno confuso. Ela se manifesta onde há ordem, paz e pureza. É como se, toda noite, o Senhor preparasse uma mesa invisível diante de você. E cada pensamento é um convidado. Alguns trazem paz, outros inquietação. E se você não escolher quem se senta à mesa da sua mente antes de dormir, o inimigo escolherá por você. Por isso, antes de fechar os olhos, é preciso limpar o altar da alma. As mágoas do dia, os medos, os pensamentos repetitivos, as discussões, tudo isso se torna ruído espiritual. Muitos não entendem por que seus sonhos são confusos, pesados ou até perturbadores. Mas é porque dormem com o coração carregado. O inimigo sabe que um coração cansado é uma porta aberta, mas um coração purificado é uma fortaleza onde o Espírito habita. A purificação da mente é um ato de fé. É dizer: Senhor, eu não quero levar para o sono o peso que não me pertence. E é exatamente isso que Filipenses 4:8 nos ensina. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, se há algo excelente ou digno de louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Como percebe, a mente é um santuário e você decide quem pode entrar. Se você termina o dia alimentando o medo, o sonho refletirá a escuridão. Mas se termina o dia alimentando a fé, o sonho refletirá a luz. Por isso, antes de dormir, ore como quem limpa o altar. Senhor, purifica minha mente, apaga tudo o que não vem de ti, remove lembranças que me atormentam, pensamentos que me afastam, palavras que me ferem, que apenas tua voz encontre espaço dentro de mim. Quando você faz isso, algo muda. O corpo pode estar cansado, mas o espírito repousa em paz. E quando o espírito repousa, os céus falam com mais clareza. Cada noite passa a ter um propósito. Você não dorme mais por cansaço. Você dorme em adoração. A cama se torna altar. O sono se torna comunhão. E o coração purificado se torna o lugar onde Deus planta visões e desperta respostas. Porque a revelação não vem para os que acumulam o dia, mas para os que o entregam. E se o silêncio abre o portal, a purificação o mantém aberto. Quando o coração se purifica, o espírito começa a enxergar com mais nitidez. E é nesse ponto que surge uma das perguntas mais importantes da vida espiritual. Como saber se o sonho que tive veio de Deus, ou apenas da minha mente? Porque nem todo sonho é espiritual, e nem toda imagem que surge à noite carrega uma revelação divina. Há sonhos que são apenas reflexos da rotina, fragmentos daquilo que vivemos, sentimos ou tememos. Mas há outros que vêm carregados de uma presença inexplicável. Sonhos que parecem deixar uma marca no coração, mesmo depois de acordar. É como se o Espírito Santo tivesse sussurrado algo que você ainda não compreende, mas sente que é real. A diferença está no impacto. Os sonhos humanos passam, os espirituais permanecem. Os sonhos da mente confundem, os do espírito trazem paz, mesmo quando confrontam. E quando é Deus quem fala, a alma desperta com um tipo de certeza que nenhuma lógica explica. Na Bíblia, isso acontece repetidamente. José sonhou com feixes de trigo se inclinando diante dele. E aquele sonho o preparou para o destino que Deus havia traçado. Gênesis 37. Daniel interpretou sonhos que revelaram o futuro de reinos inteiros. Daniel 2:7. E o profeta Joel declarou:
Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Essas passagens não estão no passado. Elas são promessas vivas. Deus ainda fala através de sonhos e visões, mas é preciso discernimento para ouvir com clareza. Os sonhos espirituais têm 3 marcas principais. Presença, você sente o Espírito, mesmo em meio ao mistério. Propósito, há algo a ser entendido, aprendido ou obedecido. Paz, mesmo que o conteúdo seja intenso, o resultado é paz, nunca confusão. Já os sonhos comuns vêm carregados de distrações, repetições ou emoções mal resolvidas. Eles nascem do que não entregamos, não do que Deus revelou. Por isso, antes de tentar entender o que sonhou, pergunte-se: meu coração estava em paz quando dormi? Esse sonho me aproximou de Deus ou apenas despertou ansiedade? Há algo que o Espírito quer me ensinar com isso? A resposta, quase sempre, está na sensação ao acordar. Os sonhos espirituais deixam rastros de luz. Os outros, apenas ruído. E é nesse discernimento que o cristão amadurece, quando entende que Deus não fala apenas para informar, mas para formar. Ele usa os sonhos para moldar, corrigir, preparar e direcionar. O que ele mostra não é para satisfazer curiosidade, é para fortalecer propósito. Então, da próxima vez que o céu te visitar durante a noite, não despreze o que viu. Ore, anote e peça sabedoria. Porque pode ser que Deus esteja revelando o próximo passo da tua caminhada. À medida que aprendemos a discernir os sonhos espirituais, algo novo começa a acontecer. Passamos a perceber que Deus não fala apenas com palavras, mas também com símbolos. E quanto mais sensível está o coração, mais claro se torna o modo como ele se comunica. Deus é Espírito, e o Espírito fala em linguagem espiritual. Por isso, muitas vezes, quando você sonha, ele não fala diretamente, mas mostra. Mostra lugares, cores, objetos, números, pessoas ou situações que à primeira vista parecem comuns, mas que carregam uma mensagem profunda. O problema é que muitos perdem a revelação porque tentam entender com a mente o que só pode ser compreendido pelo Espírito. Deus fala em códigos não para esconder a verdade, mas para nos conduzir à intimidade. A revelação é o resultado da busca. E é nessa busca que você começa a orar diferente. Não apenas pedindo para sonhar, mas pedindo para entender o que o céu quer dizer. Em Provérbios 25:2 está escrito: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Ou seja, Deus esconde segredos para que você aprenda a buscá-los. Essa é a essência da oração da revelação. Não é uma oração de pressa, mas de comunhão. É quando você diz: Senhor, fala comigo até no que eu não compreendo. Se for preciso, fala em símbolos, mas me dá discernimento para entender. Talvez você já tenha sonhado com água, escadas, portas, chaves ou caminhos. Essas imagens não são por acaso, elas são linguagem espiritual. A água, muitas vezes, representa purificação. A escada, elevação espiritual. A porta, oportunidade ou transição. A chave, autoridade. O caminho, direção divina. Mas o significado exato sempre dependerá do contexto e da voz do Espírito Santo dentro de você. Por isso, não se apresse em interpretar. Ore antes de tentar entender. Deus pode confirmar o sentido de um símbolo de várias formas. Através de um versículo, de uma palavra que você ouvirá durante o dia, ou até de uma paz silenciosa que testifica no coração. O que importa não é o símbolo em si, mas a presença que o acompanha. Quando o Espírito fala, há uma atmosfera de luz, de reverência, de propósito. E você sente, no mais profundo do ser, que o sonho não foi apenas uma sequência de imagens, mas uma visita divina. Muitos profetas ao longo das Escrituras receberam mensagens dessa forma.
José interpretou os sonhos de Faraó a partir de símbolos de vacas e espigas, Gênesis 41. Daniel entendeu visões de animais e chifres que representavam reinos, Daniel 7. E o apóstolo João, em Apocalipse, viu símbolos que revelavam verdades eternas sobre o futuro. Percebe o padrão? Deus fala de modo que desperta o espírito, não a lógica. E essa linguagem celestial é um convite. Procure-me e eu te farei entender. Então, antes de dormir, ore com essa intenção. Senhor, se quiseres falar comigo esta noite, fala de forma que eu possa compreender tua vontade. Se for por símbolos, revela-me o sentido deles. Abre meus olhos espirituais e ensina-me a reconhecer tua voz. Porque a oração que busca entender é a mesma que desperta o dom da revelação. E quem busca entendimento jamais dorme em vão. Quando aprendemos que Deus fala por símbolos, o coração desperta para algo ainda maior. A oração intencional. Porque Deus responde, mas Ele responde perguntas específicas. Muitos não recebem revelações porque oram de forma vaga, pedem que Deus fale, mas não dizem sobre o quê. E quando a oração não tem direção, o sonho também não tem propósito. Mas quando você ora com clareza, o céu entende exatamente o que o seu espírito busca. É como se a oração se tornasse uma semente lançada antes de dormir, e o sonho, a colheita ao amanhecer. Antes de deitar, pergunte a si mesmo: o que eu realmente preciso que Deus me mostre hoje? Qual área da minha vida está confusa? E onde eu preciso de luz? Talvez seja um relacionamento, uma decisão, um caminho profissional ou apenas a paz para continuar. O que for, apresente a Deus com propósito e humildade. Deus ama quando o coração fala com sinceridade. Em Jeremias 33:3, ele mesmo promete: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa é a essência da oração com propósito. Clamar com fé, esperar com paz e dormir com entrega. Não é sobre insistir para receber um sonho, é sobre abrir o coração para o que Deus quiser revelar. Porque às vezes a resposta vem em imagens, outras vezes vem em um despertar súbito, ou até no silêncio que acalma. Quando você faz perguntas específicas, o Espírito Santo começa a direcionar seus sonhos. Ele responde à sua entrega com sinais sutis, símbolos repetidos, rostos familiares ou frases que ecoam no coração ao acordar. E quando isso acontece, você entende. Não foi apenas um sonho, foi uma resposta em linguagem espiritual. Mas é importante lembrar: Deus não fala para satisfazer curiosidade, e sim para fortalecer fé. Por isso, pergunte com reverência. Diga algo como: Senhor, se for da tua vontade, mostra-me o que preciso entender sobre esta situação. Revela-me o que está oculto e me dá sabedoria para agir com discernimento. Essa oração simples, mas cheia de propósito, muda tudo. Ela transforma o sono em diálogo e a madrugada em resposta. Você não dorme mais por cansaço, mas em expectativa. E essa expectativa move o coração de Deus. Porque o Pai não ignora quem se aproxima com sede de aprender. Ele responde a quem busca com verdade. E o Espírito Santo, que conhece até os segredos mais profundos, traduz as respostas do céu em formas que o seu coração pode compreender. Ore com propósito, durma em paz e acorde com entendimento, porque quando a oração é intencional, o sonho se torna direção e a direção, cumprimento. Quando a oração se torna intencional, o espírito começa a perceber algo mais profundo. Deus fala com clareza apenas onde há pureza. Não é que ele escolha alguns e rejeite outros, é que a pureza cria ambiente, e o ambiente define a nitidez da revelação. Você já tentou olhar para o céu por uma janela embaçada? As estrelas estão lá, mas você não as vê com clareza. Assim é a visão espiritual. As promessas estão diante de você, mas o coração embaçado pelas mágoas, medos ou culpas
faz com que tudo pareça distante e confuso. Por isso, antes de pedir revelações, Deus convida à limpeza interior. Porque os sonhos divinos não se revelam a corações que ainda carregam venenos da alma. A amargura, o ressentimento, o orgulho, tudo isso bloqueia a sensibilidade espiritual. E Deus não quer apenas te mostrar algo, Ele quer te transformar para que você enxergue com os olhos dele. O Salmo 24:3-4 declara: quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade. E percebe o princípio? O monte da presença é um lugar de pureza. E quem mantém o coração limpo vê o invisível, entende o incompreensível e discerne o espiritual. Muitos dizem: não entendo meus sonhos. Tudo parece confuso, mas às vezes não é falta de revelação, é excesso de distração interior. Quando o coração está cheio de preocupações, é difícil perceber a voz suave do Espírito. É como tentar ouvir uma melodia no meio de um ruído constante. A pureza é o silêncio da alma. Ela não vem por esforço, vem por entrega. É quando você diz: Senhor, limpa meu coração de tudo o que não vem de ti. Se há ofensa, cura. Se há orgulho, quebra. Se há medo, substitui por fé. A cada oração sincera, uma camada de névoa é removida, e o que antes era confuso começa a se tornar claro. Você percebe que o sonho não é apenas um aviso, mas uma revelação pessoal. Algo que o Pai está usando para moldar seu caráter, confirmar um caminho ou corrigir um desvio. O coração puro não busca sonho por curiosidade, mas por comunhão. E é nessa comunhão que as visões se tornam nítidas, porque a pureza abre o canal da sensibilidade espiritual, e onde há luz interior, não há engano. Então, antes de pedir novas visões, olhe para dentro. Pergunte a si mesmo: o que ainda está turvando o espelho da minha alma? E permita que o Espírito Santo limpe, cure e renove. Porque quanto mais puro o coração, mais transparente será o reflexo de Deus dentro de você. A pureza não é o fim do caminho. É o começo de toda a revelação verdadeira. Ela não apenas abre os olhos, mas ilumina o entendimento. E é por isso que Jesus disse em Mateus 5:8: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando o coração é purificado, o espírito se torna mais sensível à voz de Deus. E é justamente nesse ponto que nasce a necessidade do discernimento, porque nem todo sonho espiritual vem para consolar. Alguns vêm para alertar. Nem sempre Deus fala para anunciar bênçãos. Às vezes, ele fala para prevenir quedas, e quem não tem discernimento pode confundir aviso com promessa, correção com condenação, direção com medo. Por isso, o discernimento espiritual é tão essencial quanto a revelação em si. Há sonhos que vêm carregados de paz, e há outros que trazem inquietação. Ambos podem vir de Deus, mas com propósitos diferentes. A paz confirma, a inquietação adverte. E saber distinguir isso é o que diferencia quem apenas sonha de quem ouve e obedece. A Bíblia nos mostra vários exemplos disso. Foi em sonho que José, pai de Jesus, foi avisado para fugir para o Egito. Mateus 2:13. Foi também em sonho que o rei Nabucodonosor recebeu uma revelação que expôs o futuro do seu império. Um aviso e não uma exaltação. Daniel 2. E foi por meio de uma visão que Paulo foi impedido de ir à Ásia, sendo direcionado a outro caminho. Atos 16:6-9. Percebe? Deus usa os sonhos não apenas para confortar, mas também para corrigir rota. E o coração sábio não rejeita o sonho porque ele trouxe desconforto. Antes, ele ora para compreender o propósito. Muitos, quando têm sonhos perturbadores, logo pensam que é ataque ou engano. Mas às vezes é apenas Deus te chamando à intercessão. Ele mostra o que está sendo tramado no invisível para que você possa orar, vigiar e agir antes que aconteça.
O discernimento espiritual é a bússola da revelação. Sem ele, a visão perde direção. Mas quando você ora pedindo discernimento, Deus te dá olhos para ver e sabedoria para interpretar. É por isso que Tiago 1,5 nos ensina: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Então, se um sonho te inquietar, não se apresse em tirar conclusões. Ore, peça clareza, pergunte ao Espírito Santo: Senhor, esse sonho é um aviso, uma correção ou apenas reflexo do que estou vivendo? E espere. Deus sempre confirma o que Ele mesmo revelou, seja por meio da palavra, de outra pessoa ou até de um novo sonho. Lembre-se, os avisos de Deus não vêm para te assustar, mas para te proteger. Ele mostra o perigo antes do desastre. Ele alerta antes da queda. E quem aprende a discernir, caminha guardado sob o abrigo do Altíssimo. Por isso, nunca despreze um sonho inquietante. Pode ser o modo mais amoroso que Deus encontrou de dizer: filho, não siga por esse caminho. O discernimento não é o dom de quem entende tudo, mas o fruto de quem permanece em comunhão. E quanto mais perto do Espírito você estiver, mais claro será o propósito de cada sonho, seja aviso, promessa ou direção. Depois de aprender a discernir os sonhos, há um segredo ainda mais precioso. Não é o sonho que traz a presença, é a presença que traz o sonho. Por isso, antes de buscar revelações, é preciso buscar o próprio Deus. Muitos querem ouvir o céu, mas esquecem que o céu tem uma voz, e essa voz é o Espírito Santo. Sem ele, os sonhos se tornam vazios. Com ele, até o silêncio se torna resposta. É por isso que toda noite deve começar com uma entrega, e não com pressa. Porque quando você convida o Espírito Santo para entrar no seu ambiente, o quarto se transforma em altar e o sono se torna sagrado. Você não precisa de palavras difíceis. Basta sinceridade. Basta dizer: Espírito Santo, fica comigo esta noite. Habita este lugar. Guarda minha mente, meus pensamentos e fala comigo no descanso. Se há algo que o Senhor quer me mostrar, abre os meus olhos espirituais. Essa simples oração tem poder. Ela muda a atmosfera ao redor e dentro de você. Porque o Espírito Santo é a própria presença de Deus habitando no seu interior. E quando ele está presente, nenhum outro espírito pode perturbar. A Bíblia diz, em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele ensina, consola e lembra, inclusive durante o sono. Enquanto o corpo descansa, o espírito trabalha. Ele ministra, cura, alinha e prepara o seu interior para receber direção e paz. Muitos subestimam o poder de consagrar a noite, mas o inimigo sabe que, quando você dorme em comunhão, seus sonhos se tornam terreno fértil para o mover divino. Por isso, ele tenta roubar sua atenção antes de dormir, com preocupações, distrações e ruídos que apagam a sensibilidade espiritual. Mas quando você fecha os olhos sob a presença do Espírito Santo, até o sono se torna intercessão. Você acorda leve, com uma sensação de propósito, mesmo sem lembrar exatamente do sonho. Porque o Espírito Santo não fala apenas para informar, ele fala para transformar. E é nesse estado de rendição que os sonhos se tornam revelações. Não porque você os provocou, mas porque a presença de Deus habita onde há entrega. Por isso, antes de deitar, apague as luzes, desligue o ruído do mundo e diga: Espírito Santo, habita aqui. Fala comigo na linguagem do teu amor. Mostra-me o que preciso entender e protege o meu descanso. E então, apenas descanse. O Espírito Santo não precisa de muito para agir, ele só precisa ser bem-vindo. Quando o Espírito Santo começa a falar, seja em sonhos,
símbolos ou sensações. O coração desperto precisa aprender a guardar o que recebe, porque Deus não fala por acaso, e quem é fiel em anotar as pequenas revelações se torna digno de receber grandes segredos. Depois de noites de comunhão, é comum acordar com fragmentos de sonhos, imagens, palavras, sentimentos. E o erro de muitos é ignorar esses detalhes, achando que são irrelevantes. Mas cada sonho, por menor que pareça, pode ser uma peça de um quebra-cabeça espiritual. O que hoje é confuso, amanhã pode fazer sentido, se for guardado com atenção. Por isso, é tão importante criar um diário espiritual dos sonhos. Não apenas um caderno qualquer, mas um espaço sagrado, reservado para registrar o que o céu te mostra. Logo ao acordar, anote tudo o que lembrar, as pessoas que apareceram, as emoções que sentiu, as cores, lugares, palavras ou símbolos e, principalmente, o que ficou gravado no coração. Com o tempo, você vai perceber um padrão. Deus começa a repetir símbolos, temas e direções, e o que parecia apenas um sonho isolado se revela como um diálogo contínuo entre o céu e você. Foi assim com José, Daniel e até com João em Apocalipse. Nenhum deles entendeu tudo imediatamente. Eles guardaram, oraram e esperaram. E quando chegou o tempo certo, o Espírito Santo trouxe clareza. Abacuque 2:2 diz: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Ou seja, escrever é um ato de fé. É dizer, eu creio que Deus está falando comigo e não quero perder nada do que Ele disser. O diário espiritual se torna um testemunho vivo da presença de Deus na sua história. Você começará a folhear as páginas e perceberá, foi aqui que Deus me avisou. Foi aqui que Ele confirmou. Foi aqui que Ele me preparou para o que viria. E quando vierem as dúvidas, o diário te lembrará das promessas já reveladas. Ele será como um memorial da fidelidade divina. Mas atenção, guarde-o com reverência. Há revelações que são só entre você e Deus. Nem tudo precisa ser compartilhado. O que é santo deve ser protegido e o que é pessoal deve ser discernido. O diário espiritual é mais do que papel e tinta. É uma extensão da tua comunhão. Ele mostra o quanto você valoriza o que o céu te entrega. E quem valoriza o que Deus revela, recebe ainda mais. Então, antes de dormir, prepare o seu caderno ao lado da cama. E ao acordar, escreva, mesmo que pareça pouco. Pode ser que aquele simples fragmento seja a semente de uma grande revelação. Porque Deus continua falando. E os sonhos, quando guardados com fé, se tornam testemunhos da aliança entre o céu e o coração. À medida que você começa a registrar as revelações, Deus o convida a dar mais um passo, o da consagração. Porque há visões que não se recebem apenas com oração, mas com renúncia. E é aí que o jejum se torna a chave que afina os sentidos da alma e abre os olhos do espírito. Depois que você aprende a ouvir, o Espírito Santo deseja te ensinar a discernir com profundidade. E o jejum é uma forma de silenciar o corpo para amplificar a voz de Deus. Ele não é punição, é comunhão. Não é sacrifício por mérito, é separação por amor. O jejum enfraquece a carne para fortalecer o espírito. Ele tira o excesso, limpa a mente e faz a alma se alinhar à vontade divina. E quando isso acontece, a sensibilidade espiritual aumenta. Você começa a perceber a presença de Deus em detalhes, a interpretar os sonhos com clareza e a sentir no coração quando o Espírito está comunicando algo. A Bíblia está repleta de exemplos disso. Daniel, que era um homem de sonhos e visões, consagrou-se em jejum antes de receber grandes revelações. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei por 3 semanas inteiras. Não comi nada delicado. E no 24º dia do primeiro mês, tive uma grande visão.
Diz Daniel 10, 2, 4. Veja o padrão. A visão veio depois da consagração. O jejum abriu o entendimento e preparou o espírito para suportar o peso da revelação. E é assim até hoje. O jejum não obriga Deus a falar. Ele apenas remove o que impede você de ouvir. Quando você jejua, o coração se torna mais dócil, o pensamento mais leve e a mente mais limpa. As distrações perdem força e o Espírito Santo encontra um terreno fértil para se manifestar. Mas o jejum não precisa ser extremo para ser eficaz. Pode ser parcial, pode ser de alimentos, de mídias, de palavras. O importante é que seja feito com propósito e sinceridade. Diga: Senhor, eu consagro este tempo a Ti. Quero Te ouvir com mais clareza. Quero ver com Teus olhos. Purifica o meu interior e ativa em mim a visão espiritual. Durante o jejum, anote o que sentir. Talvez o Espírito traga lembranças, direções, sensações ou sonhos intensos. Esses momentos são respostas espirituais, nascidas do lugar da renúncia. Porque o jejum não é sobre o que você deixa de comer, mas sobre o que você começa a perceber. Ele transforma o coração em antena celestial. E o que antes era silêncio se torna diálogo. Em Mateus 6, 17 e 18, Jesus ensina: Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A recompensa do jejum não é material, é visão espiritual. É enxergar o que outros não veem, compreender o que antes era confuso e reconhecer a voz do Espírito em meio à multidão de vozes. O jejum é o farol da revelação, e quem aprende a consagrar o corpo para ouvir o céu, vive com os olhos espirituais sempre abertos. Depois de viver momentos de consagração e jejum, o espírito se torna mais desperto. Mas é nesse mesmo despertar que as resistências espirituais também se intensificam, porque onde há luz, as trevas se incomodam. E quanto mais perto você chega de Deus, mais o inimigo tenta interromper o diálogo entre você e o céu. É por isso que a oração antes de dormir não deve ser apenas de gratidão, mas também de proteção, porque enquanto o corpo descansa, o espírito continua sensível, e se a alma não estiver guardada, o inimigo tentará confundir o que Deus quer revelar. Você já teve sonhos pesados, angustiantes, ou acordou no meio da noite com o coração acelerado, sem entender por quê? Muitas vezes, isso é resultado de interferência espiritual. O inimigo não pode controlar quem está coberto pela presença de Deus, mas tenta semear medo para te afastar da paz e da revelação. Mas há uma verdade que jamais muda. Quem ora antes de dormir, dorme protegido. O inimigo foge de onde há oração, e o Espírito Santo estabelece muralhas invisíveis ao redor dos que buscam refúgio em Deus. A palavra diz em Salmo 91, 5, do 6: Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Essa é a promessa que cobre os que habitam sob o abrigo do Altíssimo. O segredo é simples: entregar o sono como se entrega o dia. Antes de deitar, ore de forma consciente, intencional, e convide o Espírito Santo a proteger não só o corpo, mas também a mente e o espírito. Diga com fé: Senhor, consagro esta noite ao Teu nome. Coloco meus pensamentos, minhas emoções e meus sonhos sob a Tua autoridade. Nenhuma influência contrária, visível ou invisível, terá poder sobre mim. Envie Teus anjos para guardar o meu descanso e manter o meu espírito em paz. Quando você ora assim, o ambiente espiritual muda. A opressão dá lugar à serenidade. A ansiedade é substituída pela confiança. E o sono se torna território de comunhão, não de batalha. Lembre-se, o inimigo se alimenta do medo, mas o Espírito Santo se manifesta na fé. Então, toda vez que sentir inquietação, não tema.
Adore, cante, ore, declare o nome de Jesus, porque o nome dele é fortaleza, escudo e abrigo. Em Filipenses 4:7 está escrito: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz é a muralha invisível que cerca os filhos de Deus. Ela não impede apenas pesadelos, mas também protege a sensibilidade espiritual, para que o que vem do céu não seja distorcido pelas vozes do inimigo. Por isso, durma com a palavra no coração e com a confiança de quem sabe. Nenhum ataque pode tocar quem está sob a proteção do Altíssimo. E quando o Espírito Santo domina o ambiente, até o escuro da noite se transforma em luz. Depois que a alma aprende a se proteger, o Espírito descobre um segredo ainda mais profundo. A adoração é a arma que transforma a noite em altar. Porque a proteção é necessária, mas a presença é insubstituível, e nada atrai mais a presença de Deus do que um coração que adora. A adoração noturna tem um poder que muitos desconhecem. Ela muda o ambiente, expulsa a escuridão e abre o céu sobre você. Enquanto o mundo dorme, o adorador desperto se torna uma tocha acesa na madrugada. É nesse momento, entre o silêncio e a entrega, que o Espírito Santo se move com mais intensidade. Não é preciso cantar alto. Às vezes, a adoração é apenas um suspiro. Obrigado, Senhor, dito com o coração cheio de fé. Outras vezes, é um louvor suave no escuro, quando ninguém vê, mas o céu ouve. Foi assim com Paulo e Silas, presos em Filipos. À meia-noite, quando todos dormiam e o desespero parecia final, eles escolheram adorar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16:25. E naquele instante, as cadeias se romperam, as portas se abriram, e o impossível aconteceu. A adoração não apenas muda circunstâncias, ela muda atmosferas. Quando você adora antes de dormir, o quarto se torna um santuário. O Espírito Santo visita, os anjos guardam e até o sono se torna mais leve. O coração adora e enquanto o corpo descansa, o Espírito continua em comunhão. Adorar é dizer: Senhor, mesmo sem respostas, eu confio. Mesmo cansado, eu te exalto. Mesmo sem entender, eu te adoro. E esse tipo de adoração tem perfume eterno, porque ela nasce não do que Deus faz, mas do que Ele é. Muitas vezes é nesse ambiente de adoração que os sonhos espirituais se manifestam, porque onde há louvor, há luz, e onde há luz, há revelação. Se você deseja ouvir a voz de Deus com mais clareza, comece a adorá-lo antes de dormir. Coloque uma música suave, leia um salmo, ou simplesmente feche os olhos e agradeça. Você perceberá que algo muda. O ambiente fica mais sereno, a mente se acalma e o espírito repousa em paz. A adoração não é apenas uma canção, é uma linguagem espiritual que o inimigo não entende, mas o céu reconhece. Ela quebra resistências, cura feridas e abre portais de comunhão. O Salmo 42:8 revela essa verdade. Contudo, o Senhor durante o dia concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Ou seja, até à noite Deus quer ouvir a sua voz. E o cântico que nasce da dor e da fé é o que mais toca o coração dele. Por isso, antes de deitar, transforme sua última palavra em louvor. Não termine o dia reclamando, termine adorando. Porque quem dorme adorando, acorda em revelação. E quem entrega a noite em gratidão, desperta envolto na presença de Deus. A adoração noturna é mais do que uma prática. É um estilo de vida. Ela não apaga as lutas, mas acende a luz que guia o caminho. E quando o coração adora, até o silêncio da madrugada se torna música diante do trono. Depois de aprender a adorar no silêncio da noite, o coração se torna mais sensível. A presença de Deus passa a ser sentida até nos detalhes, e os sonhos começam a vir com mais frequência, mais profundidade, mais propósito.
Mas há um passo essencial que muitos esquecem: pedir sabedoria para interpretar o que Deus mostra. Porque o mesmo Deus que revela é o Deus que ensina a entender. E sem sabedoria, a revelação pode se tornar confusão. Há pessoas que recebem sonhos espirituais, mas se precipitam em interpretá-los pela lógica e acabam distorcendo o que o céu quis dizer. Outros recebem visões, mas tentam encaixá-las na própria vontade e perdem o sentido do que Deus quis revelar. Por isso, a sabedoria é o filtro que separa a voz de Deus da voz da emoção. Ela não nasce do conhecimento humano, mas da comunhão com o Espírito Santo. É Ele quem traduz o idioma do céu em entendimento espiritual. Tiago 1,5 nos ensina: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e sem reprovação, e ser-lhe-á concedida. Percebe? Deus não se ofende quando você diz: Senhor, não entendi. Pelo contrário, Ele se alegra quando você volta a Ele em busca de clareza. Porque o propósito da revelação nunca foi te confundir, foi te aproximar. A sabedoria espiritual não se apressa, ela ora, observa e espera a confirmação. Às vezes, o significado de um sonho vem dias depois por meio de um versículo, uma pregação, ou até uma conversa casual. Outras vezes, Deus faz você sonhar novamente, reforçando o mesmo sinal até que o entendimento se complete. O segredo é não tentar decifrar tudo de uma vez. Anote, ore e entregue. Diga: Espírito Santo, se este sonho veio de ti, confirma. Mostra-me o que preciso compreender e guarda o meu coração de toda interpretação errada. Daniel viveu exatamente isso. Ele recebeu visões tão profundas que precisou esperar o próprio anjo do Senhor para explicá-las. Enquanto eu falava e orava, o homem Gabriel veio voando depressa e me instruiu dizendo: Daniel, agora saí para te fazer entender. Daniel 9, 21, 22. Deus não quer apenas te mostrar, Ele quer te ensinar. A sabedoria é o laço entre a visão e a aplicação. Porque não basta ver, é preciso saber o que fazer com o que foi visto. Muitos se perdem porque tentam agir com base na emoção do sonho e não na direção de Deus. Mas quem busca sabedoria antes de agir, caminha com segurança. Porque o Espírito Santo nunca revela sem propósito e nunca direciona sem preparar o caminho. Então, quando algo te parecer confuso, não se desespere. Apenas ore, espere a paz. E lembre-se, o tempo da revelação também é parte da revelação. A sabedoria espiritual é o olhar calmo que enxerga com fé o que o mundo não entende. E quando ela habita em você, até o mistério se torna mensagem. Depois de pedir sabedoria para entender o que o céu revela, surge o passo que sela toda a revelação verdadeira, a confirmação pela palavra. Porque Deus nunca contradiz a própria voz, e toda visão genuína sempre estará alinhada com as Escrituras. O coração que busca discernimento precisa compreender essa verdade. Nem todo sonho é direção, mas toda direção deve passar pelo crivo da palavra de Deus. É ela que separa o que vem do espírito do que nasce da emoção. Sem esse filtro, até uma boa intenção pode se transformar em confusão espiritual. A Bíblia é o mapa que confirma as mensagens do céu. Quando Deus te mostra algo, Ele também te conduz ao texto certo, ao versículo certo, à história certa, e ali a revelação se ilumina. É por isso que, ao acordar de um sonho marcante, a primeira oração deve ser: Senhor, fala comigo na Tua palavra, mostra-me o que queres me ensinar com isso. O Espírito Santo que inspirou as Escrituras é o mesmo que as utiliza para explicar os mistérios divinos. Ele conecta sonhos e versículos, sinais e promessas, e transforma experiências em entendimento. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16.
Muitas vezes, o que parecia apenas uma cena simbólica encontra sentido quando lido à luz da palavra. Um sonho de águas turbulentas pode ser confirmado em Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Um sonho de porta fechada pode ecoar em Apocalipse 3:8. Eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Percebe? Deus fala e depois confirma, sempre com base na verdade eterna da Escritura. Esse processo também protege o coração. Porque o inimigo tenta imitar a linguagem do céu, mas ele jamais pode reproduzir a paz e a coerência da palavra de Deus. Quando o sonho vem do Espírito, ele se encaixa na Bíblia como uma peça perfeita. Mas quando vem da carne ou do engano, ele se contradiz, causa confusão, inquietação e dúvida. Por isso, nunca tome decisões com base apenas em sonhos. Ore, espere e busque confirmação na palavra. Se o que você viu te aproxima de Deus, promove perdão, amor e santidade, então vem dele. Mas se gera medo, orgulho ou afastamento, não aceite como direção. A confirmação é o selo da revelação. Ela não apenas traz entendimento, mas gera segurança. Porque quando Deus fala duas vezes, uma em sonho e outra na palavra, não há mais espaço para dúvida. Assim, cada revelação se torna completa. O sonho mostra, a sabedoria interpreta e a palavra confirma. E quando esses três caminham juntos, o resultado é fé madura, firme e frutífera. Antes de dormir, faça essa oração simples. Senhor, se o que vi veio de ti, confirma na tua palavra. Não me deixes andar por emoção, mas por direção. Abre meus olhos para ver, meus ouvidos para ouvir e meu coração para obedecer. Porque toda revelação verdadeira leva de volta ao mesmo lugar, a presença e a palavra do próprio Deus. Depois de aprender a confirmar pela palavra, o coração desperto começa a distinguir o que vem do céu e o que nasce de dentro de si. E é aqui que entra o discernimento mais delicado. Saber quando a visão é divina e quando é apenas emocional. Nem toda imagem que brilha diante da mente vem do espírito. Há visões que nascem da alma, do medo, da ansiedade, do desejo ou da lembrança. Mas há outras que carregam algo diferente, uma presença, uma paz, uma autoridade silenciosa. Essas são as visões que vêm de Deus. O primeiro sinal é a paz interior. Quando a visão vem do Senhor, ela traz calma, mesmo que confronte. Pode revelar algo difícil, mas jamais gera desespero. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. A paz é o selo do Espírito. Ela não depende do conteúdo da visão, mas da presença que a acompanha. O segundo sinal é a coerência com a palavra. Deus nunca vai te mostrar algo que contradiga o que Ele já revelou nas Escrituras. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda de opinião, não confunde, não se contradiz. Se a visão te conduz à obediência, perdão, arrependimento e fé, é dele. Mas se te conduz a orgulho, medo ou confusão, é da alma ou da carne. O terceiro sinal é o propósito espiritual. Deus não revela por curiosidade, Ele revela por propósito. Toda visão divina tem um porquê: proteger, instruir, curar, consolar ou preparar. Se a visão te transforma por dentro e te aproxima mais de Cristo, é o Espírito que está agindo. Mas se apenas alimenta a emoção e morre no esquecimento, não veio do trono. O quarto sinal é a confirmação. As visões de Deus se repetem até serem entendidas. Ele fala em diferentes formas, usa pessoas, versículos, até acontecimentos simples do dia a dia para confirmar o que mostrou. O que é da alma se apaga com o tempo, o que é de Deus permanece e ressoa. E o quinto sinal é a humildade do coração. Quando a visão é genuína, ela não infla o ego, ela dobra os joelhos. A presença de Deus sempre conduz à reverência, nunca à exaltação pessoal. A alma busca reconhecimento,
O Espírito busca transformação. Por isso, quando tiver uma visão, pergunte ao Espírito Santo: Senhor, essa revelação vem de ti? E espere o testemunho da paz. Ele nunca deixará você confundir emoção com direção. O inimigo pode imitar sinais, mas não pode reproduzir a presença. A alma pode criar imagens, mas não consegue gerar convicção espiritual. E o Espírito Santo, ele não apenas mostra, ele confirma, explica e sela com paz. Então, não tema as visões que Deus te dá. Apenas ore, confirme e permaneça em humildade. Porque a verdadeira revelação não te eleva acima dos outros. Ela te coloca mais perto do Pai. E quando o Espírito fala, até o invisível se torna claro e até o silêncio se torna resposta. Depois que aprendemos a discernir as visões que vêm de Deus, surge a etapa mais importante de todas: agir com sabedoria diante do que foi revelado. Porque o propósito da revelação não é apenas mostrar o caminho, é ensinar a caminhar. Muitos recebem sonhos e visões poderosas, mas não sabem o que fazer com elas. Alguns se empolgam e falam antes da hora. Outros duvidam e enterram a semente da promessa. Mas quem entende o tempo de Deus, aprende que toda revelação precisa de 3 atitudes: guardar, orar e obedecer. A primeira é guardar. Nem tudo que Deus te mostra é para ser compartilhado imediatamente. Algumas revelações são íntimas, pessoais, preparatórias. José, por exemplo, sonhou com o futuro, mas ao revelar antes da hora, enfrentou rejeição e traição. Ainda assim, os sonhos se cumpriram no tempo certo, porque eram de Deus. Por isso, antes de contar, ore, peça discernimento. Senhor, é tempo de falar ou ainda é tempo de esperar? O silêncio também é obediência. A segunda atitude é orar. Toda revelação é um convite à comunhão. Deus te mostra não para que você apenas saiba, mas para que interceda, vigie e se prepare. Há sonhos que vêm como promessas, outros como alertas, e ambos exigem oração. Quando o sonho for promissor, ore para que se cumpra. Quando for um aviso, ore para que o mal seja impedido, porque a oração é a ponte entre o que Deus mostra e o que Ele realiza. E a terceira atitude é obedecer. A revelação sem ação é como uma lâmpada apagada. Deus não revela para gerar curiosidade, mas para gerar movimento. O Espírito Santo te mostra o que precisa mudar, quem precisa ser perdoado, o que precisa ser deixado para trás. E quando você obedece, o sonho se torna direção, e a direção se torna destino. Em Provérbios 3:6 está escrito: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, não basta saber o caminho, é preciso caminhar com Deus dentro dele. Algumas respostas virão de forma imediata, outras levarão tempo. Mas se o sonho veio do céu, ele jamais será esquecido. O tempo de espera é o solo onde a fé amadurece e a promessa floresce. Então, quando Deus te mostrar algo, não duvide, não corra, não tema. Guarde com sabedoria, ore com fé e obedeça com confiança, porque cada revelação é um passo do plano de Deus, sendo desenhado sobre a tua vida. E quando você aprender a transformar sonhos em direção, perceberá que Deus nunca te mostrou algo apenas para emocionar. Ele mostrou para preparar, porque cada visão é um mapa, cada sonho é uma instrução e cada detalhe é um convite para andar mais perto dele. A revelação verdadeira não termina no sonho, ela começa nele. E quem aprende a agir conforme o que Deus revela, vive não apenas guiado por promessas, mas movido pela presença. Se você chegou até aqui, é porque há dentro de você uma fome real pela presença de Deus, uma sede por respostas que o mundo não pode dar. E talvez, ao longo desta jornada, o Espírito Santo já tenha te lembrado de algo. Deus ainda fala. Ele fala em silêncio, em sonhos, em visões, em sensações suaves que tocam o coração quando tudo parece quieto demais.
Aprendemos que a oração antes de dormir é mais do que um hábito, é uma chave. Que o silêncio abre portais, a pureza limpa o caminho, o discernimento protege e a adoração atrai a presença. Cada sonho, cada símbolo, cada despertar na madrugada é um convite divino dizendo: estou aqui, quero te mostrar algo. Mas acima de tudo, Deus não quer apenas revelar o futuro, Ele quer transformar o presente. Porque o maior propósito da revelação não é o entendimento, é o relacionamento. Ele fala para curar, corrige para guiar e mostra para aproximar. Então, quando deitar esta noite, faça disso um encontro. Feche os olhos com fé e diga: Senhor, fala comigo até quando eu durmo, que minha mente descanse, mas meu espírito permaneça em Ti. E talvez, no meio da madrugada, o céu se incline e você perceba: Deus nunca ficou em silêncio. Você é que aprendeu a ouvir. Hoje você aprendeu que orar para receber sonhos e visões não é buscar experiências místicas, é buscar intimidade com o Criador. É abrir o coração para que Deus fale no silêncio, revele no descanso e direcione nos detalhes. Porque quando a alma se aquieta, o Espírito Santo encontra espaço para ensinar, curar e transformar. Cada ensinamento deste vídeo é um convite para você viver em comunhão contínua com o céu. Ore com propósito, entregue o controle, purifique o coração, peça sabedoria e confirme tudo pela palavra. Assim seus sonhos deixarão de ser apenas lembranças da noite e se tornarão sementes de revelação, mensagens do próprio Deus, moldando o seu caminho e fortalecendo sua fé. E se você deseja se aprofundar nessa jornada de comunhão, quero te convidar a conhecer o e-book Intimidade com Deus, um guia de fortalecimento espiritual que vai te ajudar a desenvolver sensibilidade para ouvir a voz do Espírito em cada momento da vida. O link está no primeiro comentário fixado. Lembre-se, Deus continua falando. E quando você decide dormir em oração, o sono deixa de ser pausa e se torna presença. Escreva nos comentários: Senhor, fala comigo até quando eu durmo. Essa será a sua declaração de fé hoje. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e inscreva-se no canal Minutos de Sabedoria. Aqui, cada palavra é uma semente de fé plantada na alma. Que Deus te abençoe e te guarde, e que esta noite seja cheia de paz, revelação e descanso. Até o próximo vídeo.